entidade fuma na Umbanda? Muitas pessoas entram em terreiro de Umbanda e ficam perguntando: o que vejo ali? Mas espírito fuma? Por que então aquelas entidades estão usando charutos, cigarros ou cigarrilhas durante os trabalhos? Não pensem que são incomuns essas perguntas, tanto por médiuns quanto assistência. Por isso, vamos discutir essas dúvidas em nosso vídeo. Veremos suas origens. O pito, como é conhecido na Umbanda, tem origem na palavra tupi, petima, que significa justamente o tabaco ou fumo. Essa planta andina se espalhou por todas as Américas, sendo utilizada pelos ameríndios de vários modos e, pasmem, até como alimento. Usado pelos indígenas como pó em seus rituais, foi para a Europa no século XVI, virando o famoso rapé, cujo prazer a quem usava era espirrar. Estranho, não? Entre os indígenas, misturado ao pó de certas plantas e cinzas, podem provocar um estado alterado de consciência, sendo utilizado em rituais xamânicos. Mas sendo picado ou na forma de cigarros caipiras, enrolados em folha de milho seca e que chamamos palheiros, charutos ou cigarrilhas, será o modo no qual ele é mais consumido. Então, podem se perguntar: as entidades na Umbanda apreciam o fumo recreativo, ou seja, unicamente como prazer? Pode parecer incrível a muitos, mas jamais. As entidades de Umbanda, assim como os xamãs, utilizam o fumo como ferramenta de trabalho espiritual e jamais como simples recreação. Para isso, lembramos que em nosso vídeo 8 trouxemos como as ervas são utilizadas na Umbanda, como funcionam e como elas atuam nas defumações. No caso do fumo, lembramos que a entidade enche a boca de fumaça, mas jamais ingere naquilo que chamamos tragar, despejando ela sobre o indivíduo em seus chakras, desintegrando formas pensamento, descongestionando as rotas de energia que percorrem nossos corpos físicos, aquelas tão conhecidas pela medicina chinesa e indiana, afastando entidades obsedantes que estejam grudadas em nossos perispíritos em uma verdadeira defumação particular, feita na justa medida para resolver muitos de nossos problemas de ordem espiritual. Para tanto, precisamos falar rapidamente aqui de uma das formas de dar um passe em alguém e que recomendamos uma breve pesquisa: o famoso passe de sopro ou insuflação, feito quente ou frio, que junto com a fumaça dos cachimbos é um dos métodos mais tradicionais de cura usado pela pagelança indígena em seus trabalhos. Mesmo que pouco aplicado por outras vertentes mediúnicas, transmitir energias a alguém ou a um ambiente através do assopramento, usando o teor mental fluídico tanto do médium quanto da entidade juntos, mesclado a bebidas ou fumaças extraídas de ervas, é um dos sistemas mais antigos e poderosos em nossos trabalhos e que passa despercebido pelos desatentos. Lembramos que um passe desse teor utiliza muito a energia do próprio médium, agregada à energia das folhas, transmutada em fumaça, e a presença da espiritualidade superior no ambiente. Serão
3 fontes nesse processo, exigindo que estejamos bem assistidos por entidades de luz, a limpeza mental e física do médium através de uma boa saúde, bons hábitos e banhos de ervas prévios, contando com a fumaça energizada extraída da queima das folhas que formam o charuto ou cigarro. Falamos de boa saúde e bons hábitos. O passe de sopro exige o cuidado sobre a alimentação diária do médium e a prece para manter seu equilíbrio energético em dia. Sua higiene pessoal devido à proximidade com o consulente e, é claro, não esteja sob alguma doença infecciosa, como resfriado, por exemplo. Pode parecer brincadeira, mas são questões importantes a considerar e que devem estar sob a atenção de seus dirigentes antes das sessões e que não devem ignorar tais coisas. Vamos encontrar o uso do fumo utilizado nos mais diferentes rituais, culturas e tempos no mundo. Portanto, incorporar na Umbanda exige desenvolvimento e método, e isso não se faz repentinamente, como muitos podem pensar. Na Umbanda, sempre encontraremos o equilíbrio, o aprendizado com a leitura e trabalho contínuo em nossos terreiros, com a preservação de nossa cultura ancestral, sem preconceito ou fanatismo, que tanto destruíram raízes de saber nesse mundo que vivemos. Muito obrigada por ter assistido. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Muita coisa boa está a caminho. Até a próxima semana.